Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a busca pela renovação na política. Entrevisto o fundador do Partido Novo e pré-candidato à presidência da República, João Amoedo, ex-vice-presidente do Unibanco e também ex-sócio do Banco BBA e sócio do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, com sede no Rio de Janeiro. Agradeço muito sua entrevista, uma oportunidade para sabermos sobre o seu partido. Eu quero começar perguntando, o que é que você destaca que justifique o nome do partido, Partido Novo. Novo em quê e para quê? Perfeito. Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você. Eu diria que o Novo tem várias características que o diferenciam. Eu citaria 3 ou 4 que me parecem são as principais. O primeiro é que o Novo foi formado por cidadãos que nunca tinham se envolvido na política. Foi um movimento iniciado em 2010, a fundação foi em 2011 e nenhum dos 181 fundadores jamais tinha participado de qualquer processo político. Então, acho que esse é um grande diferencial. O segundo diferencial é que o Novo, quando foi formado, tinha sempre como objetivo, e é o que permanece até hoje, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas o principal, que eu acho que é a grande diferença, é a proposta que o Novo quer colocar em prática, que é devolver poder para as pessoas. Nós entendemos que o cidadão deve ter mais liberdade, deve ter mais recursos no seu bolso, a menor carga tributária, o Estado deve atender mais ao cidadão. Então, esse foi o principal propósito. E 2 últimas situações que eu acho que o Novo se diferencia bem dos partidos atuais. A primeira é que nós fazemos processo seletivo para a escolha dos candidatos, então todos os candidatos a cargos, tanto no Executivo quanto no Legislativo, passam por um longo processo seletivo dentro do partido. E o último ponto, que o Novo é o único partido dos 35 existentes hoje no Brasil que não utiliza recursos públicos para sua manutenção. Sim. Ele vive do dinheiro dos filiados. O PSOL não utiliza também, viu? O PSOL. Eu acho que utiliza fundo partidário. Não, o PSOL diz que não utiliza dinheiro público. Mas eu acho que ele recebe o fundo partidário. Fundo partidário, partidário ele usa na manutenção do partido. O Novo é o único dos 35 que não utiliza. Estamos até tentando devolvê-lo. Bom, agora, que nomes conhecidos já aderiram a essa ideia de um partido com as características que você acaba de descrever? Perfeito. A gente, desde o início, nunca procurou um nome conhecido. A gente sempre foi um partido, que a gente sempre disse isso, um partido de ideias, e não de pessoas. Acho que isso era uma importante diferenciação do Novo. A gente quer atrair as pessoas e reuni-las em torno de ideias. Agora, é natural que com o passar do tempo... Mas pessoas puxam votos, Pessoas puxam votos, mas assim, o que a gente quer é que as ideias puxem votos, principalmente para a gente sair desse quadro brasileiro onde você depende sempre dos puxadores de voto. E que aí tem um processo muito interessante durante a campanha, mas efetivamente depois, quando assumem cargos públicos no Legislativo ou no Executivo, às vezes não tem o desempenho que a gente gostaria, por isso a população se sente tão mal representada. Mas assim, para citar alguns nomes que são filiados, talvez mais conhecidos do Novo, Gustavo Franco recentemente se filiou e assumiu a fundação do Novo, e o Bernardinho, técnico também da Seleção Brasileira, filiado no Novo desde 2016. Certo. E eu achei interessante a questão do processo seletivo para a filiação no Partido Novo. O que para vocês é pré-requisito imprescindível? Para filiado, um dos pré-requisitos imprescindíveis é ficha limpa e está alinhado com os princípios e valores do Novo. Já no processo seletivo, que esse é uma segunda etapa para os candidatos, aí tem uma série de coisas, a capacidade da pessoa se expressar, a competência, o histórico profissional, o histórico dela, justamente para a gente validar que a pessoa tem a competência para o cargo que está pleiteando. E passado político pode ter? Passado político pode ter, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente vai validar é se a pessoa, durante o exercício do seu mandato, foi coerente com aquilo que o Novo prega. Certo. Bom, agora como é que você entende, no momento em que pesquisas mostram a desilusão do brasileiro com a política, com os políticos, com os partidos, como é que se explica que nas pesquisas de preferência de voto, quem está nos primeiros lugares são Lula e Bolsonaro? Velhos políticos, que explicação existe para isso? O brasileiro quer mesmo gente nova? Eu entendo que sim, a gente tem visto isso em toda grande parte das pesquisas, um desejo de renovação muito forte. Eu acho que o brasileiro, a grande massa, ainda não está colocando a política, a campanha presidencial na sua agenda. Isso vai ser feito mais à frente. Então, me parece natural que, nesse momento, nomes que estão mais na mídia, que tiveram mais recall, o próprio Lula, que sempre foi candidato por muito tempo, apareçam.
é natural que a pessoa fale isso de forma quase que meio espontânea. E o Bolsonaro, porque se colocou como um anteposto muito forte em relação ao Lula. E os partidos em geral ficaram muito desacreditados com todas as operações da Lava Jato, todas as denúncias, e foi o nome que surgiu. Mas eu acho que o quadro está totalmente em aberto e vai mudar muito até as eleições no ano que vem. Bom, mas se na hora da eleição, no segundo turno, o quadro foi esse que nós estamos vendo agora, Lula e Bolsonaro, com quem que o Partido Novo fica? Quem vocês apoiariam? Olha, a gente vai esperar ver como é que estará o quadro lá. E uma das nossas objetivos... Sim, mas eu já dei um quadro concreto. Se acontecer, é hipótese. Com quem vocês teriam mais sintonia no sentido de apoiar, de uma aliança? Não pensamos sobre isso ainda. A gente prefere trabalhar para que não seja esse quadro. Ou não quer dizer? Não, realmente não pensei, porque eu acho que seriam duas soluções ruins para o Brasil. Pelas propostas, não pelas pessoas, mas pelas propostas apresentadas. Acho que são propostas retrógradas, já não funcionaram no país. A gente veio para uma crise por conta dessa história do Estado ser muito grande, Estado desenvolvimentista. Isso não funcionou, então a gente precisa mudar esse cenário. Então, eu prefiro acreditar que a gente vai trabalhar e o brasileiro vai ter consciência para fazer escolhas corretas. Agora, essa questão do Estado muito grande, eu lendo, preparando a sua entrevista, eu fui ler sobre o Partido Novo e vi que uma das propostas é lutar por um país livre, onde o brasileiro possa ser protagonista da sua história, que, aliás, é um objetivo realmente complicadíssimo, muito difícil. Mas o que chamou a minha atenção é, sem a presença do Estado, de um Estado paternalista, o que é que isso quer dizer? O Novo não é favorável às políticas sociais, tipo Bolsa Família, patrocinadas pelo Estado? Não, a gente entende que deve haver alguns processos justamente que dê uma certa segurança às pessoas que estão na pobreza, mas a gente não pode confundir isso com liberdade. O que o Estado brasileiro liberdade como? O que o Estado brasileiro hoje faz é tutelar o indivíduo dizendo o seguinte, falando o que ele não pode fazer. Então, só para dar um exemplo muito simples, o brasileiro é obrigado a votar, mas isso é um direito, deveria ser facultativo. O brasileiro é obrigado a colocar o fundo de garantia dele por tempo de serviço, que é um direito que ele tem, fruto do trabalho dele, e colocar na Caixa Econômica rendendo menos que a poupança. E só pode usar esses recursos quando o Estado determina. Quer dizer, claramente está sendo tolhida a liberdade do indivíduo. Quer dizer, ele deveria ter a opção. Mas a questão da liberdade, é uma questão que tem amparo na lei. E as nossas leis, elas são definidas no Congresso Nacional, segundo o jogo democrático. Não. Então, a indagação é essa, Então, como o brasileiro poderia ser livre desses deveres determinados por lei? Eu acho que a gente tem que separar o que é o dever determinado por lei e o que é imposto ao cidadão por um Estado que, basicamente, por alguns políticos que estão lá, mas é a grande maioria, tem um único objetivo, que é se perpetuar no poder. Agora mesmo nós tivemos uma reforma política que aprovou mais 1,7 bilhões de reais do nosso dinheiro, do pagador de impostos, dos 13 milhões de brasileiros que estão desempregados, para financiar a campanha política de partidos com os quais o brasileiro gostaria de ter renovação. Então, infelizmente, por isso que o brasileiro se sente muito mal representado e demanda essa renovação na política, porque as leis que estão sendo feitas estão atendendo muito mais o interesse do Estado e de determinadas classes do que propriamente do brasileiro. E ele sente essa perda de liberdade, ele não consegue empreender, não consegue montar o seu negócio, tem uma burocracia enorme. Mas essas determinadas classes não são compostas por brasileiros? São compostas, mas muitas vezes por minorias. E no Brasil, a gente, como é normal, as minorias são muito mais ativas e a maioria silenciosa que paga a conta e não consegue se colocar. Então, no nosso entender, o brasileiro deveria ter uma liberdade de decidir o que fazer com seus recursos, de decidir até coisas alimentares, o Estado começa a interferir, Então, essa dificuldade toda de geração de negócio, de montagem de empresa, de discutir com o próprio trabalhador é que dificulta. Bom, eu diria que a nossa conversa foi para início de conversa. Espero que volte aqui para falarmos mais sobre as metas, os objetivos, as intenções e a caminhada do Partido Novo. Muito obrigado, uma boa noite. Será um prazer, muito boa noite.